o Senhor cumpre promessas. E estar aqui essa noite é cumprimento de promessa. Glória a Jesus. E eu não sei fazer outra coisa senão engrandecer ao Deus que me trouxe aqui. Amém. Glória a Deus. Quando a pastora me fez o convite, eu me emocionei, porque o Senhor sempre me disse que todo e qualquer processo que eu passasse não serviria apenas para mim, mas serviria para outros. Glória a Deus. E eu tenho sempre me colocado na posição: Senhor, faz de mim e em mim o teu querer. E eu quero pedir às amadas, eu quero mexer com vocês um pouquinho, que preencham esse espaço aqui, por gentileza, venham para cá, porque eu vou precisar de vocês juntinhos. Amém. Juntinhos também. Eu preciso poder mais da ajuda de vocês. Preencham por aqui, por gentileza. E quando eu comecei a orar por este dia, a pastora pediu para que eu contasse o meu testemunho mais recente. Só que Deus trabalha da forma que Ele quer. Amém. Eu conversando com a irmã Francisca essa semana, eu disse carinhosamente, eu a chamo de Quinha. A irmã Francisca, eu a chamo de Quinha. E eu disse, eu não sei o que está acontecendo, porque Deus tem me cobrado para contar o testemunho do começo. Não foi só de onde a pastora ouviu, mas do começo. Amém. Como esse começo? Desde a minha infância. Porque antes eu gostaria que vocês, uma pessoa, abrisse a Bíblia em Romanos. Mulheres com Eu trouxe aqui uma cola, né? E depois dos 15 a gente fica um pouco esquecido, né? Tem que ter uma colinha. Romanos, capítulo 8, verso 28. Outra pessoa, deixa aberta a sua Bíblia em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Outra pessoa, estão acompanhando ou estou sendo muito rápida? Uma pessoa, Romanos 8 e 28, outra, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Outra pessoa, Filipenses 4 e 4. E a outra, João, capítulo 14, verso 21. Entenderam? Eu vou precisar de vocês para a gente agilizar. Eu tô no Romanos 8, Pastora 28. Josi, 8 e 28. por gentileza, um dos motivos principais de estar aqui essa noite é Romanos 8 E e 28. 28. Lê aí, irmã pastora, por gentileza. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tanto as coisas boas como as coisas ruins. Elas contribuem para que haja um aperfeiçoamento na minha vida. Glória a Deus. Amém? Vocês já pararam para pensar nisso? Quando você toma uma vacina, a vacina é para quê? A intenção da vacina, alguém sabe? Imunizar. Prevenir. Mas impede você ter a doença? Não.
Então, algumas coisas acontecem nas nossas vidas para que nós nos tornemos imunes. Imunes, em parte. Não deixemos de passar por aquele processo. Mas no final, nós vamos estar bem. Glória a Deus. Eu nasci em um lar evangélico. Com 15 dias, meus pais me levaram para a igreja. E confesso a vocês, eu tive uma infância conturbada. Alguns vão se surpreender, mas fiquem em paz, tá? Porque eu já estou curada. Glória a Deus. Eu tive uma infância conturbada. Como, irmã? Minha mãe colocou alguém para cuidar de mim. E essa pessoa foi, como no nosso linguajar, um calo no meu sapato. Um instrumento não de Deus. Mas eu louvo a Deus por essa pessoa. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje vocês estão vendo a irmã Dorival aqui com 51 anos. Mas eu precisava daquela infância, porque foi naquela infância que eu comecei a buscar o meu Deus e a questionar. E tive uma adolescência também muito conturbada. Aos 13 anos eu fui participar de um congresso de jovens. E um grande pregador, inclusive já foi pastor da irmã Francisca, o pastor Geisiel Gomes. Ele era o preletor daquele dia. E ele disse: filho de gato é gatinho, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. E eu fiz, naquele dia me caiu a ficha em saber que eu deveria tomar uma decisão na minha vida. Só que antes, aos mais ou menos de 3 para 4 anos, alguém me contou uma história de alguém que ia no confessionário por conta de tantas coisas não legais que fazia, e lá o padre passava uma penitência um pouco grande. E quando a pessoa chegava em casa e começava debulhando o rosário, cansado, porque era uma penitência muito grande. E lá do meio para o fim do rosário, essa pessoa falava: quem bem fizer, para si é. Quem mal fizer, para si é. Hoje, amanhã e depois. E olha, de 3 para 4 anos eu ouvia isso. E eu fui crescendo, o Senhor impregnou no meu coração. Quando as adversidades chegavam, eu lembrava dessa palavra. Se eu tomar uma decisão, virá errada ou certa, o resultado será sobre mim. E assim, quando eu fiz a minha decisão, o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Irmãs, era um processo extremamente difícil. Difícil por demais. Porque uma coisa é você conhecer a palavra, as pessoas que convivem com você também conhecem a palavra, e são justamente essas que te fazem sofrer. E você muitas vezes começa a questionar: Senhor, onde estás? O que eu fiz para merecer? Só que o Senhor começou falando comigo de uma forma espetacular. Então, na minha juventude, eu casei com o primeiro namorado. Foi assim, 1 ano e no dia que completou 1 ano e 5 meses, entre namoro e noivado, casei. Foi um casamento, a princípio, também perturbado. Mas o Senhor estava lá, porque quando eu entrei no casamento, eu disse: até que a morte nos separe. Eu não tive uma boa infância, não tive uma boa adolescência,
mas eu terei um futuro. Era esse o meu propósito. Eu não estou dizendo aqui às irmãs que meu marido é ruim, não é isso. Mas o mesmo demônio que vinha lá atrás, na minha infância, ele continuava. Porque ele queria infligir na minha vida os propósitos de Deus. E eu observava, pastora, eu sempre brincava, eu acho que até as minhas irmãs podem até recordar, que eu dizia que eu era igual à música do elefante. Vocês lembram daquela músicazinha na infância? Um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes, né? E eu lembrava-me que todas as vezes que eu chegava em um determinado lugar que começava a fazer algo, incomodava. E só incomoda quem tem algo para mostrar. Então foi quando eu comecei a ver a grandeza de Deus e o propósito que Ele teria na minha vida. Então casei, tive filhos, e tudo aquilo que eu não tive, eu comecei a fazer pelos meus filhos. Até os 12 anos, eu fazia culto doméstico da Francisca, aí, a irmã Francisca, que é testemunha. Eu podia passar o dia trabalhando, mas quando chegasse eu teria que fazer o culto. Li a Bíblia 4 vezes. Eles leram a Bíblia 4 vezes. De Gênesis a Apocalipse. E nesses momentos de culto no lar, eu vi milagres acontecerem. De meus filhos estarem doentes e eu colocar um para orar no outro e eu via o Senhor Glória a Deus. fazer a obra. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Quando um dos meus filhos tinha 4 anos, Deus começou me mostrando algo através de sonho. Foram 7 vezes que eu sonhei o mesmo sonho. 14 anos depois, esse sonho se cumpriu. Eu não via a pessoa, eu via parte da pessoa. E 14 anos depois, Deus me mostrou no mesmo lugar, com a mesma roupa, só que desta vez eu conheci quem era a pessoa. Esse é o Deus que não nos deixa enganado. Ele avisa a mim e a você antes de acontecer. Deus grande. E eu digo às irmãs, nesse período, eu nunca perdi oportunidades. Como perdi oportunidades? De aprendizado. Como eu sabia que eu era um elefante que incomodava muita gente, eu procurava sempre aprender mais. Porque a Bíblia diz: o que eu faço hoje você não entende, só vai entender depois. Então não devemos perder a oportunidade. Então tudo que aparecia para fazer, eu gosto muito de estudar. Hoje eu estou começando a ficar um pouco esquecida com tanta coisa, mas eu ainda gosto. Eu gosto muito de estudar. E tudo que aparecia, eu fazia. Terminei aos 16 anos o magistério. Com 21 terminei a faculdade. Comecei fazendo vários cursos. Curso técnico. O que aparecesse. O importante era o aprendizado. E todas as vezes que Deus me levava a estes cursos, era para que o nome dele fosse glorificado através da minha vida. Glória a Deus. E desde então começou aquele ventilador. a pior fase. Liga. A infância não foi tanto, superei com a ajuda do Senhor, a adolescência também superei, a juventude, mas quando chegou nos filhos, foi complicado, pastora. Porque lembram aquele, eu me via muito Jó, um Jó da vida, né? Aquele cuidado para que os meus filhos tivessem sempre o exemplo para que não se afastassem da presença do Senhor. E quando eles cresceram, foi a primeira coisa que eles fizeram, se afastar da presença do Senhor. Aquele cuidado, isso para mim foi um impacto terrível. As outras coisas não mexeram tanto comigo quanto o afastamento dos meus filhos da presença do Senhor. Porque tudo aquilo que eu dizia a eles não façam, eles faziam. Tudo aquilo que eu ensinava
eles faziam diferente. E quando o irmão... Tu colocar, por favor. Sim? Eu espero que apareça, amém. Chegou. Pode passar. Eu não sei. Vocês dá para enxergar? Ou tem que apagar? Eu não sei. Porque como o pano é azul. Até aí, meu filho. Volta. Passa Mais um. Aí. Pronto. E aqui eu acredito que alguns conheceram a minha mãe, né? E um dos cursos que eu fiz foi enfermagem. Eu tinha um sonho de ser médica. Eu vou tirar porque eu esqueci até o outro óculos hoje aqui, tá? E isso não foi possível, porque já era propósito de Deus. Então, como eu não consegui ser médica, onde tinha algum serviço em clínica, lá eu estava. Surgiu um técnico de enfermagem, lá eu estava. E lá, mais uma vez, o elefante incomodou muita gente. Por quê? Quando eu terminei, a primeira pessoa que eu tive que cuidar de perto foi minha mãe com câncer. E eu digo aos irmãos, se eu não tivesse passado por esse processo de libertação e de aprendizado, eu não teria cuidado tão bem, não era, Francisca, da minha mãe. Então, enquanto eu tinha feito apenas um técnico, mas eu já tinha bagagem, e enquanto eu estava com a minha mãe, eu tive que estudar nos livros de medicina para que eu pudesse discutir com os médicos a necessidade dela. Finalizando, eu não era médica, não era mais enfermeira e muito menos técnico. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o que aconteceu? Minha mãe faleceu em 2014. Em 2015, eu fui fazer um exame de rotina no meu gastroenterologista. E ele, ao me examinar, ele suspeitou uma elevação na minha tireoide. Tudo bem. Só que, ao invés de me cuidar, surgiram outras pessoas mais necessitadas do que eu, e eu tive que cuidar mais uma vez e deixar o meu problema de saúde em segundo plano. Em 2017, houve a suspeita do diagnóstico. Que diagnóstico poderia ser? Câncer. Só que, até então, eu tinha muita coisa para realizar e financeiramente não teria condições para isso. Quando minha cunhada foi para Recife e dentro da lotação vinha uma senhora de Bimirim. Eu já tinha contactado com pessoas próximas e as pessoas também não se interessavam em me ajudar. Isso eu estou notando que no semblante de algumas pessoas, como a pastora falou, né? Mas não se preocupem, eu estou curada. Glória a Deus. Foi em outubro de 2018 que essa pessoa, uma ex-vereadora de Bimirim, conseguiu para que eu fosse para o hospital HCP, que é o Hospital do Câncer em Recife. E eu fui fazer o exame no mês de outubro, só que, sabe quando você
está acostumado dentro de hospitais, lidando com doentes, você já tinha certeza que você estava doente e que não era nada bom.